Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Primeiramente se inscreva aqui caso você não seja inscrito ainda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2. Seguinte, esse livro aqui lá nos Estados Unidos ele foi lançado em volume único. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2 volumes. O Pesadelos e Paisagens Noturnas vai contar com 11 contos em cada um dos volumes. O primeiro volume já tem vídeo aqui no canal onde eu comentei um pouquinho sobre o que eu achei de cada um dos contos. Esse segundo aqui eu achei um pouco menos empolgante do que o primeiro. Vou comentar um pouquinho sobre os contos que me chamaram a atenção e falar o que eu achei aqui do livro. O livro ele começa com o conto Estação Chuvosa, sobre um casal que vai passar o verão numa cidadezinha. E lá eles são alertados pelos moradores que naquele dia, a cada 7 anos, ocorre uma chuva de sapos e que eles precisam ir embora. E é lógico que o casal não vai dar atenção para os moradores e consequências desastrosas vão acontecer por causa disso. Um conto que eu gostei bastante aqui do livro é o Desculpe, Número Certo, que é sobre uma mulher que está com a sua família em casa. Ela é casada com um produtor de histórias de terror que acabam virando filme, né, são adaptados para o cinema, para a TV. E ela recebe uma ligação onde uma pessoa pede socorro incessantemente e ela reconhece essa voz. E ela começa a entrar em desespero e começa a ligar para toda a família dela. Eu achei que ele é muito original porque ele é feito como se fosse um roteiro para cinema, para TV. E ele é angustiante, eu achei até que tem um toque ali meio de Hitchcock em toda aquela ambientação e descrição do que está acontecendo. É um conto que com certeza deixa você assim um pouco mais apreensivo. Outro conto que eu gostei bastante daqui foi As Pessoas das 10 Horas, que vai relatar aqui um grupo de pessoas que eles estão tentando parar de fumar, então eles costumam sair do trabalho no prédio onde eles trabalham para fazer a pausa ali para o cigarro às 10 horas da manhã. E esse estado entre fumante e não fumante deles proporciona que eles vejam algumas coisas bem estranhas. E isso me lembrou bastante uma parte da saga da Torre Negra, onde criaturas estranhas usam uma roupagem ali, né, uma pele humana para passar despercebido pela população. Então esse conto me relembrou bastante a Torre Negra, então gostei bastante desse conto. Esse livro aqui ele vai contar com alguns contos onde o Stephen King ele vai simular a escrita de outros escritores de terror. Não diria tão assim simular a escrita, mas ele vai tentar, né, criar um clima ali inspirado em outros escritores. E esse é o caso do meu conto preferido aqui do livro, que é o Crouch End, que vai contar a história de um casal que vai passear numa cidadezinha de Londres, num bairro de Londres, e o marido acaba desaparecendo, a mulher corre para a delegacia. Esse conto tem um toque assim bem inspirado no H.P. Lovecraft. Então ele é bem interessante de ser lido e ele tem um clima tão soturno, tão de suspense, sombrio, que eu considerei ele um dos melhores contos do livro. Esse livro aqui também é interessante porque vai ter o conto A Quinta Quarta Parte, que tem inspiração direta no personagem George Stark do livro A Metade Sombria, que o Stephen King produziu ali quando ele estava se livrando do pseudônimo do Richard Bachman. Então é uma mistureba ali de pseudônimos e escritores, e ele é um conto bem violento no sentido de máfia, né, de crime organizado. Então é bem diferente de tudo que a gente está acostumado do Stephen King. Então ele é bem interessante de ser lido com essa perspectiva de que ele saiu da mente não do King, sim do George Stark. Aqui também vai ter um conto que se chama O Caso do Doutor, que é uma inspiração direta aos contos e livros do Sherlock Holmes. E também vai ter aqui uma simulação de conto de história do Raymond Chandler, que é um autor que eu não conheço, então não posso dizer, né, se ficou muito parecido, sim, o estilo. Mas é um conto que ele é bem interessante, que é sobre um autor que toma o lugar do seu personagem, e esse personagem vem para o mundo real, uma coisa meio macilada para Roger Rabbit, né, misturando coisas de fantasia e realidade. Eu achei bem interessante. E no caso, né, esqueci de falar, o nome desse conto é O Último Caso do Umney. Acho que é assim que se pronuncia. Apesar desse livro ter alguns contos bem interessantes, eu achei na sua maioria assim um pouco tediosos de serem lidos. E eu sei que, apesar de eu ser muito fã do Stephen King, tem alguns trabalhos dele que não chegam, né, naquele ápice do que ele consegue fazer. E com certeza a maioria dos contos aqui do Pesadelos e Paisagens Noturnas volume 2 se enquadram nesse caso. Uma coisa que eu gostei bastante é que no final desse livro vem as notas dele explicando algumas inspirações que resultaram em algum dos contos, tanto do primeiro volume quanto do segundo. E eu acho bem interessante essa parte onde ele demonstra que uma coisa, por mais simples que aconteça ali no dia a dia dele, pode se transformar numa história.
Enfim, pessoal, se você já leu o Pesadelos e Paisagens Noturnas volume 1 e 2, deixa aqui o que você achou, quais são os contos que você mais gostou. Realmente, tem outros livros do King de contos que eu gostei bem mais do que esse daqui, mas como, né, sou fã, tenho que ler tudo. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui, a sua curtida e até a próxima leitura.